Olá! Hoje eu vim falar com você sobre Pichon Rivière. Você já ouviu falar sobre ele? Lá na Argentina, Pichon Rivière cresceu, foi estudar medicina e na faculdade ele já começou a ter problema com seus professores por conta de questionar os métodos de ensino da época. Ele estudava medicina, então ele aprendia estudando com cadáveres, como a gente faz hoje, né? E o Pichon Rivière ele não concordava com essa abordagem. Ele dizia que estudar com cadáver não estava preparando o profissional para trabalhar com pessoas vivas. Então a faculdade de medicina que ele estudava não estava preparando para o mercado de trabalho. Pichon Rivière, então, foi o primeiro pesquisador que a gente tem referência na nossa área, que traz um método clínico como fundamental para o diagnóstico. Então, se eu falar hoje para você de avaliação psicopedagógica, é impossível eu dissociar a avaliação psicopedagógica do Pichon Rivière. Por quê? Pichon Rivière, ele dizia que é impossível você estudar um sintoma, você estudar um sinal de algum distúrbio, de alguma dificuldade, sem você observar características físicas, mas também você precisa observar características relacionadas às questões afetivas e características relacionadas a questões sociais. Os vínculos são muito importantes, principalmente quando eu tenho algum desajuste relacionado a algum fator cognitivo. Por exemplo, a falta de atenção relacionada ao problema que a criança tem em casa, a dificuldade da criança se concentrar na sala de aula quando ela não gosta da professora. Pichon Rivière, então, traz para nós a importância da psicopedagogia clínica, do método clínico, ou seja, observar todas as características do meu aprendente no momento em que ele está realizando as provas, no momento em que ele está realizando as atividades. Desta forma, considerando o que é o método clínico, que é você observar, que é você analisar todos os movimentos, todas as atitudes, todas as falas, toda a postura da criança ao se sentar para realizar uma atividade, é impossível a gente falar, por exemplo, de avaliação psicopedagógica online. Nesse tipo de avaliação, eu não consigo fazer uma análise minuciosa de todas essas questões que eu abordei para você. Por isso, então, eu posso até analisar alguns quesitos online. Por exemplo, eu entrego uma prova e a criança me manda a prova, mas daí eu não estou me referindo à psicopedagogia clínica, porque o método clínico se refere à observação de todas as características que estão envolvidas nesse processo avaliativo. Todas as características que estão envolvidas no ato de realizar uma atividade, no ato de conversar, no ato de se produzir algo. Isso é método clínico, isso foi trazido por Pichon Rivière. Você pensa que isso é muito antigo? Não é não. Pichon Rivière, para você ter uma ideia, ele faleceu em 1977. Você já ouviu falar daquela obra Ao Mestre com Carinho? Pois é, essa obra Ao Mestre com Carinho foi dedicada a Pichon Rivière, que foi um médico psiquiatra dedicado ao estudo do método clínico, ao estudo de entender o ser humano, considerando então seus quesitos afetivos, suas relações sociais, é claro que o seu físico também, o funcionamento do seu organismo, que é o que a gente precisa fazer na psicopedagogia de uma maneira melhor, de uma maneira mais consciente, de uma maneira mais ética e responsável. Até a próxima. Tchau!